Glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo 6, verso de número 8. Glória a Deus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Fala comigo: Senhor Jesus, venha falar comigo através da tua palavra. Amém, igreja, glória a Deus. Aqui no livro de Isaías, amados, capítulo de número 6, Isaías, ele é escolhido e consagrado a profeta do Senhor. E aqui nós podemos ver um encontro de um homem com a glória, a santidade e a missão de Deus. E antes de Isaías ele ser um profeta poderoso, ele foi um homem quebrantado. Antes dele ser enviado por Deus, ele foi purificado. E antes dele falar ao povo, ele ouviu a voz do céu. A Bíblia vai nos dizer aqui no capítulo 6, verso de número 1, que Isaías, ele teve uma visão. Ele vai falar: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins que estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto do Senhor, e 2 cobriram os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aqui Isaías, ele tem uma visão. Ele vê o trono de Deus, como a Bíblia relata, o alto e sublime trono do Senhor. E sem visão e sem santidade, amada igreja, a nossa vida, nós como cristãos, nós temos uma vida fracassada. E a Bíblia vai nos falar aqui, assim, como ele viu essa visão aqui do trono de Deus, a intensidade do trono de Deus, né, amados? Não foi uma visão qualquer. Quando nós podemos imaginar pelos olhos da nossa fé, foi uma visão gloriosa, a qual poucos profetas teve esse privilégio, igual ele teve de ter essa visão, ser separado, escolhido por Deus e consagrado por profeta do Senhor. Só porque esse chamado foi um chamado também acompanhado de esforço, de quebrantamento, de entrega, de se voluntariar para Deus. Isaías, ele vai clamar lá no verso 5 e 6, mas então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele vai falar: ai de mim, eu estou perdido. Ali sugeria que Isaías, ele estava arruinado, desfeito. Ele conhece ali a sua pequenez diante do Senhor. Ele conhece a sua insignificância diante de Deus. Só porque quando o verdadeiro avivamento ele vai começar na nossa vida, Deus ele nos conhece, e é quando também nós admitimos para o Senhor quem nós somos. O Senhor, ele nos conhece, ele conhece o nosso pensamento a quilômetro de distância. Antes mesmo de chegar até nós, o Senhor, ele conhece. E o verdadeiro avivamento vai começar quando nós nos entregamos para o Senhor. A confissão de pecado, a arrependimento, e entregamos para o Senhor tudo aquilo que nos causa medo, dor, porque tudo ele conhece. E ele sabe quando nós nos entregamos para ele verdadeiramente, amados. No verso 6 ele vai falar: mas um dos serafins voou para mim,
trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado. Isaías reconheceu aqui no verso 5: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de lábios impuro. Mas o Senhor contemplou o coração de Isaías. O Senhor viu o quebrantamento do seu coração. Deus, Ele tudo sabe, Ele tudo conhece. Deus, Ele entende, amado, quando nós nos entregamos para Ele, verdadeiramente Ele conhece a nossa entrega. Ele sabe quando é de verdade, mesmo nós nos sentindo tão pequeno, insignificante, mesmo nós sendo pesado de língua, assim como era Moisés, né, que falava que não sabia nem mesmo falar, assim como Deus chamou Jeremias, ele fala que ainda era uma criança e não sabia falar. O Senhor, Ele nos conhece, Ele conhece um coração que verdadeiramente está quebrantado na sua presença. E quando há quebrantamento, amados, a unção de Deus desce, o azeite de Deus desce. Um vaso, ele só pode derramar o perfume quando ele é quebrado. E nós, como vaso do Senhor, amados, se for preciso, Ele nos quebra, Ele nos refaz quantas vezes for necessário, para que venhamos ser um vaso como Ele quer, e não como nós queremos. E quando nós, amada igreja do Senhor, nos entregamos para o Senhor verdadeiramente, pedimos para Ele guiar a nossa vida, pedimos para Ele tomar as rédeas da nossa vida, Ele nos quebra, Ele nos refaz, Ele nos leva lá na olaria dEle. E não é, amada igreja, um processo fácil, é um processo dolorido, aonde muitos não aguentam o processo e acaba desistindo no meio da caminhada, porque ir lá na olaria, ser quebrado pelo próprio Senhor, ser amassado, ser refeito e ser um vaso como Ele quer. A renúncia de pecado, a uma vida em santidade, a uma vida em obediência à sua palavra. Mas quando nós nos entregamos para Ele verdadeiramente, a unção dEle desce, Ele derrama porção dobrada, Ele nos enche com a sua presença, e se necessário for, Ele também é capaz de nos dar uma visão tão gloriosa, assim como Ele deu para o profeta Isaías. A Bíblia vai dizer que um serafim toca os lábios dele com uma brasa viva que é tirada do altar. Aquela brasa era um fogo purificador, a qual purificou os lábios dele. A nossa boca, os nossos lábios precisa, amada igreja, ser purificado para falar o nome do Senhor. Não há outro santo como Ele. Isaías vai dizer que lá havia os anjos do Senhor, cobriam o rosto, outros cobriam os pés, e ali eles voavam e clamavam o tempo todo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto os anjos estão lá no céu, igreja, adorando ao Senhor, aqui estamos nós na terra, um povo que faz barulho, um povo que dá glória, um povo que pula, que salta, que dança na presença dEle, um povo que glorifica Ele, um povo que sabe que enquanto estamos aqui,
nós adoramos aqui, mas vai haver um dia, igreja do Senhor, que o nosso coral não será mais aqui, mas será lá no céu, e nós iremos cantar: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Ali não haverá dor, ali não haverá choro, ali não haverá morte, ali não haverá tristeza. Igreja, aguenta mais um pouquinho, porque breve Ele vai voltar para nos buscar. A luta está grande, a prova está grande, a enfermidade está grande. Aguenta mais um pouquinho. Pode ser nesta noite que Ele volta para nos buscar. Permaneça firme, igreja do Senhor. Oh glória. Os nossos lábios precisam ser purificados para tocar no nome do Senhor, igreja, porque Ele é santo e não há outro como Ele, amada igreja. Quando um médico ali, ele vai fazer uma cirurgia, ele prepara a sala, há toda ali uma equipe para auxiliar. Ele prepara uma sala, ele ali esteriliza todos os materiais a qual vai usar antes da cirurgia. E Deus, Ele esteriliza os seus mensageiros também. Por isso que Deus ali falou com Isaías, escolheu ele como profeta para enviar. Quando eu olho lá para a vida de Paulo, um homem que era um perseguidor feroz da igreja de Cristo, Deus escolhe ele. E quando Deus manda Ananias ir até ele, Ananias questiona: mas Senhor, não é esse que persegue o teu povo? Quantos males esse homem fez para os santos? E Deus fala: vai, porque muito ele sofrerá por amor à minha palavra. E quando eu olho, igreja do Senhor, para a vida de Paulo, muito ele sofreu por levar a mensagem de Cristo. Aí Deus, ele tira a iniquidade de Isaías. O pecado dele ali é purificado, assim como diz a palavra. Aquela iniciativa não foi humana, mas foi divina, porque ele teve uma visão do trono do Senhor. A iniquidade dele foi tirada. Quando os discípulos ali, amados, andavam com Jesus, eles eram reconhecidos como aqueles homens que haviam estado ali com Jesus, andando lado a lado com ele. A autoridade da palavra vem de Deus. É Deus quem enche o vaso, é Deus quem capacita, é Deus quem derrama unção, é Deus que usa como Ele quer, igreja. Oh glória. Aí uma voz vai ecoar: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? É um chamado missionário. E essa voz ecoa a igreja do Senhor até nos dias de hoje. O profeta Isaías, ele se voluntaria ali aí levar a mensagem de Cristo. Ele fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me e eu irei. O Senhor, ele está nos chamando, igreja, nesta noite. O Senhor tem um chamado missionário para minha e para a tua vida. Quantas vezes ele já te perguntou: a quem enviarei? E tu falaste: Senhor, eis-me aqui. Mas continua acomodado da mesma maneira, não mudou de vida, não se voluntariou aí levar a mensagem dele. Foi um chamado voluntário, igreja. Não foi um chamado humano, não foi por decisão de homem, mas foi pela decisão de Deus. Deus purificou o pecado dele e chama ele: a quem enviarei? E ele se dispõe: eis-me aqui,
aqui foi uma entrega total para o Senhor. Isaías não se entregou somente 30%, mas foi uma entrega total. Sabe qual é o nosso problema, igreja? Porque nós queremos colocar muitas coisas acima do nosso Senhor. Nós queremos estar na casa dele. Somente se sobrar tempo, se sobrar, eu vou. Se der, eu vou. Se der para orar, eu oro. Mas se não der, fica para amanhã. Aí chega amanhã, se der, eu faço. Mas se não, não coloca Deus em primeiro lugar. Isaías foi chamado e ele falou: eis-me aqui. Ele se entregou totalmente para o Senhor. Igreja do Senhor, eis-me aqui. Foi uma entrega total. Deus, ele procura servos disponível para a seara dele. Deus, ele procura homens e mulheres de coragem, que não se encovarda, mas que está pronto para ir. Se o Senhor chamar, não pelo cachê que vai ganhar, porque hoje, igreja, está difícil de chamar alguém para vir pregar na igreja, porque a primeira coisa que o profeta pergunta: quanto vai ser o meu cachê? Eu vou, mas eu quero tanto. Isaías, ele se entregou voluntariamente, igreja. Hoje até tem muitos que se auto-intitula profeta, discípulo, apóstolo, mas se o dinheiro não tiver na conta, ele não vai levar a mensagem de Cristo. Tá difícil, igreja, de chamar alguém, de convidar alguém, porque vem, mas primeiro o dinheiro tem que cair, para depois vir. Nós só avançamos, igreja, quando o Senhor realmente nos chama. Aquele que é chamado por Deus, que é separado, ele é diferente, ele carrega uma unção diferente, ele carrega algo diferente, ele carrega a autoridade de Deus. Ao abrir a sua boca, ele carrega uma unção de Deus, tem autoridade no seu falar. Deus, ele nos chama, a igreja do Senhor, assim como ele chamou Isaías, assim como ele perguntou para Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu quero ver, igreja do Senhor, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, e todos terá que se dobrar para ser julgado, cada um segundo as suas obras. Quantos que se dizem apóstolo, profeta, missionário, cantor, levita, que vai para um evento, até vai, mas tem que ter uma boa oferta, tem que ter um bom cachê. Eu quero ver qual vai ser a explicação desses para o Senhor naquele grande dia, porque os olhos do Senhor, igreja, é como chama de fogo, os pés dele é como de latão reluzente, ninguém pode se esconder dos olhos dele. Ele sonda mente e coração, ele conhece os pensamentos antes mesmo de chegar até nós. Tudo ele vê, tudo ele conhece. Oh glória! Quem tem um coração disponível para o Senhor não fica sem missão. E quando eu falo missão, não é ir pregar em grandes igrejas, não é ir pregar em grandes congressos. Quantos cantores, igreja, a igreja é fraca financeiramente, passa o ano todo trabalhando, 1, 2, 3, 4 anos trabalhando, para trazer aquele cantor que é famoso,
para vir para a sua igreja, louvar ou até mesmo ministrar. E quando ele sai dali, amada igreja, ele sai arrastando tudo que é de dinheiro. O intuito dele é dinheiro, não é alma, não é Cristo. E a Bíblia nos alerta, igreja, sobre esses falsos profetas que viria. Acautelai-vos dos falsos profetas. Eles estão por aí, e quem dão fama para ele é o povo mesmo, igreja. Não é outro, mas é o povo mesmo. O enviado do Senhor, ele não vai sozinho, ele não vai só, mas Deus garante sobre a sua vida a autoridade do céu, unção do céu, e aonde ele for, milagre acontece. Oh glória! Hoje em dia está fácil, igreja. Muitos já não querem mais pagar o preço para ir em missão. Muitos já não querem mais se voluntariar. Quando fala, irmãos, vamos trabalhar voluntariamente na casa do Senhor, já não querem mais. Quem é do céu é diferente. Ele sabe que aquilo que ele faz não é para o homem, mas é para Deus. Já pensou igual Deus ali chamou os discípulos? Homens pescadores, homens pobres. Assim como Jesus veio quando estava sobre a terra. Ele andava nas aldeias ali curando cego, paralítico, enfermo. Ele andava com as pessoas pobres ali. Não estou pregando contra a riqueza, não. Mas Jesus falou: siga-me. Ó Jesus, eu vou, mas o que o Senhor vai me dar? Porque hoje em dia é assim. Nós vamos louvar lá na igreja. Eu vou, mas o que você vai me dar? Nós vamos pregar lá na minha igreja. Eu até vou, mas o que você vai me dar? Jesus falou para os discípulos: siga-me. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eles não ficavam preocupados com o que iam comer amanhã. Eles não ficavam preocupados com o que ia vestir amanhã. Aonde iriam repousar. Mas eles estavam com o Mestre. Eles estavam com Jesus. Igreja, quem quiser se escandalizar para lá que se escandaliza. O teu negócio é com Cristo e com a tua igreja, a qual você serve. Seja fiel no voluntariado da tua igreja. Se você vai limpar, dê o seu melhor. Se você vai tocar um instrumento, dê o seu melhor. Se você vai ficar na parte do som, sonoplasta, dê o seu melhor. Se você vai louvar no coral das irmãs, solta a sua voz e dê o seu melhor. Porque é para Cristo, não é para o homem. Se você está aí no banco somente glorificando, dê o teu melhor. Porque os anjos lá no céu não param de glorificar Ele. Ele é glorificado lá todo o tempo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele é tão grande e poderoso que, se necessário for, Ele pega a terra na palma da sua mão. Ele é tão grande e poderoso que, se necessário for, Ele para o sol, Ele para a terra, Ele fecha a boca de leão, Ele envia um anjo para estar na fornalha de fogo. Se necessário for, Ele cura uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Se necessário for, Ele ressuscita morto, assim como Ele fez com Lázaro, que já estava 4 dias morto, já estava cheirando mal. E Jesus falou: tirai a pedra, vem para fora, Lázaro. O morto teve que ressuscitar. É o poder de Deus, igreja. É a autoridade do céu. E quando Deus, Ele nos chama e
e nós se dispõe: eis-me aqui, Senhor, envia-me e eu irei. Ele nos dá autoridade, Ele nos reveste com a armadura dEle, Ele derrama batismo com fogo, Ele garante, igreja, a nossa vitória. Quando nós se dispõe, eis-me aqui, envia-me, Ele vai na frente, abrindo o mar e garantindo a vitória dos seus. Você não vai sozinho. Se Deus te chamou, você não vai sozinho, mas Ele vai na frente, preparando o caminho. Ele vai na frente, Ele vai quebrando as correntes, Ele vai quebrando o cadeado, Ele vai abrindo o mar, Ele vai abrindo o Jordão, Ele vai parando todo o exército do mal contra a tua vida, para te dar vitória. Quando você fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, ainda que na tua casa ninguém quer servir a Cristo, é tanta contenda, é tanta briga, mas quando você fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Ele cuida da tua família, Ele cuida dos teus, Ele cuida de tudo aquilo que te faz chorar. Oh glória! Quando você fala: eis-me aqui, envia-me a mim, Ele envia o escape, Ele envia a providência, Ele envia alguém para ficar no teu lado, para orar, para interceder por ti. Ainda que você está no deserto, ainda que você está na provação, mas Ele envia escape, igreja. Ele não te deixa só. Quantas vezes Deus te chamou e você falou: Senhor, envia a mim e eu irei. E já está acabando o final do ano e você está aí acomodado da mesma maneira. Quem sabe nesse ano você falou: Senhor, eu vou buscar o batismo com o Espírito Santo. E já está no final do ano, você continua da mesma maneira. Quem sabe você falou: Senhor, eu quero estar mais na tua casa. E já está no final do ano e você está da mesma maneira. Quem sabe você falou: Senhor, eu quero ter um compromisso a mais contigo. Eu quero largar as coisas deste mundo e eu quero estar mais na tua presença. E você continua da mesma maneira. E Jesus, Ele conta comigo e com você nesse chamado missionário, para levar a palavra dEle para aqueles que estão lá fora, caído, machucado, ferido, acorrentado pelas correntes de Satanás. O diabo, ele sabe das grandezas que tem no céu. É por isso que ele luta para eu e você não ir para lá. Mas eu quero falar nessa noite: você vai para o céu e você não vai sozinho, não. Você vai levar alguém contigo. Agarra na mão de alguém, fala: meu irmão, eu quero te ver no céu. Minha irmã, eu quero te ver no céu. Eu não vou entrar lá sozinho. E vamos junto pelejar e batalhar para levar alguém conosco para lá. Nós iremos cantar lá no céu: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Breve Ele vai voltar, igreja. Nós podemos até não ser capazes, mas o Senhor, Ele nos toca os nossos lábios com brasa viva do altar. Ele purifica o nosso pecado, Ele tira toda a impureza, Ele nos capacita, Ele nos sustenta para ir fazer missão. Oh glória! Ele está contigo nessa caminhada. Você não está sozinha. Ele está contigo. Aonde tu pisar, Ele irá contigo. Aonde tu for, Ele vai te sustentar. Ele vai te dar o escape.
escape. Ele vai colocar a palavra na tua boca. Ele vai te dar autoridade. Ele vai te dar ousadia do Espírito Santo dele, para tu falar de Jesus aonde tu for. Ele te renova nessa noite. Ele renova o chamado a qual ele tem contigo nesta noite. E a pergunta que ele nos faz, igreja: a quem eu enviarei? Eis-me aqui, Senhor, envia-me, eu irei. Eu irei. Essa é a resposta dessa igreja para o Senhor que está sentado em seu alto e sublime trono. Essa é a resposta da igreja. Eis-me aqui, envia-me, eu irei, Senhor. Eu irei por amor a ti, por amor à tua palavra, por amor às almas eu irei, Senhor. Vai comigo e eu irei. Eu irei, Senhor. No caminho vai ter deserto, no caminho vai ter pedradas, no caminho vai ter levante, mas o Senhor irá te sustentar. O Senhor irá te ajudar, igreja. Amém? Guarda esta palavra no teu coração e se voluntaria para a obra dele. Que grande galardão ele tem para ti. Louvado seja o Senhor. Amém? Eu quero nesta noite estar passando para o pastor da igreja, está fazendo o encerramento nesta noite.